Olá, eu sou a Erika, sou mestranda do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, professora de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Dois Irmãos, de Milton Ratum. Bom, se você perdeu o bloco 1 e o bloco 2, confere aqui no canal. A gente já falou sobre o autor, fez uma breve introdução sobre a obra, analisou os personagens com base em trechos do romance, e agora a gente vai falar sobre o contexto histórico em que se situa a obra e também analisar algumas questões de vestibular, ok? Vou começar compartilhando na minha tela com vocês. Lembrando, então, que o contexto histórico ele não tem um desenvolvimento tão grande no romance, né? A gente não está falando de um romance histórico. A questão dos personagens, o envolvimento entre os personagens, as ações desses personagens são muito mais importantes. Então é bom a gente falar sobre o contexto para situar a obra, mas esse não é o elemento central, ok? Então, primeiramente, a gente tem algumas imagens que retrata alguns elementos históricos que permeiam essa narrativa. Então, a primeira questão que permeia essa narrativa é a questão da imigração libanesa para o Brasil. Lembra que eu comentei com vocês que essa família aqui, então, protagoniza esse enredo, é uma família de origem libanesa, Halim e Zana, eles são libaneses mesmo, eles vieram para o Brasil, muito jovens, mas são de origem libanesa, e os filhos são descendentes. Então, a imigração libanesa para o Brasil começou em 1880. Né? Então, a gente teve um estímulo de Dom Pedro II para que os libaneses viessem para cá. E nesse contexto também a gente tinha o Império Turco Otomano. Então, os libaneses cristãos eram perseguidos. E aí, então, eles se refugiavam em outros países em busca de sobrevivência, né, em busca de reconstruir a própria vida, enfim. E a Zana, por exemplo, que é a personagem do romance, ela é uma libanesa cristã. Então, em várias passagens, ela faz citação a elementos da Bíblia, ela faz citações a questões da oração, das rezas. Então, ela até ora e reza com a Domingas, então, que é a empregada dela, que é uma empregada que foi vítima da cristianização, né? Vítima no sentido de catequização, né? Ela foi catequizada, uma indígena catequizada. Então, a questão do cristianismo religioso, né? Então, está manifestado no romance, e aí, então, remonta a questão da imigração libanesa. A gente também tem a questão do fim do ciclo da borracha, que não é citado explicitamente no romance, enfim, mas que acaba mexendo com as classes econômicas, com a situação de vida das pessoas que estavam ao redor do romance, né? Não as pessoas que protagonizam esse romance, mas as pessoas que são citadas nesse romance que compõem aquele cenário de Manaus, né? Então, com o fim da questão da extração, né, do látex das seringueiras, as famílias ribeirinhas tiveram que se é, reconstruir financeiramente, tiveram que achar outras atividades para que realmente conseguissem sobreviver. Né? Só que né, a miséria acabou afetando muitas famílias. Né? Então, por exemplo, o narrador Nael, ele tem uma comoção muito grande com as famílias ribeirinhas, né? E ele cita várias vezes a questão da pobreza e como essas famílias vivem em situações degradantes, sabe? Então, é uma questão que não é citada, mas que acaba permeando de alguma forma o romance, né? Além disso, a gente tem a questão da Primeira Guerra Mundial, que também não é citado, mas que historicamente, né, está no tempo em que se passa a narrativa. Então, por exemplo, quando acaba acontecendo a relação da Zana com o Halim, né, quando eles se conhecem, em 1914, a gente tem o começo da Primeira Guerra. Então, também, novamente, não é explicitamente citada, mas acaba permeando o romance. Agora, a Segunda Guerra sim é citada, que é quando o Yakub volta para o Brasil. Quando acaba a Segunda Guerra, ele volta para o Brasil, e a gente não sabe o que ele vivenciou no Líbano nesse período, mas provavelmente foram coisas muito fortes, porque ele se tornou uma pessoa completamente reclusa, uma pessoa completamente fechada, que não fala sobre os próprios sentimentos. E toda vez que tentavam tocar no assunto da vida dele no Líbano, ele fugia. Então dá pra gente entender, compreender de certa forma que ele sofreu algum trauma no período em que ele viveu nessa região do Líbano e que provavelmente a vida dele nesse lugar não foi fácil. Passando para o próximo slide,
Então, a gente tem outros elementos históricos que permeiam a narrativa. Então, novamente, né, não tem tanta centralidade assim no romance dos fatos históricos, mas acabam situando ele. Então, a gente tem a questão do governo de Juscelino Kubitschek, o desenvolvimentismo, né, os 50 anos em si, né? Então, essa questão da construção de Brasília é citada no romance. A gente vai ver depois alguns trechos para ver como que esses elementos históricos são escritos no texto, né? São transcritos no texto. E aí, então, essa é uma das questões que, então, permeia o texto. A questão da ditadura militar, sim, é uma questão mais elaborada, uma questão que tem maior apelo. Então, uma das personagens acaba sendo vítima da ditadura, né? E isso afeta muito o narrador também, que conta a história pra gente. Então, a gente vai ver outro trecho. E também a questão da industrialização de Manaus. Lembra que eu falei para vocês que Manaus, no enredo, ele não serve apenas como pano de fundo, também acaba sendo um personagem, porque de 1910 a 1970, né, quando a gente tem essa evolução histórica, a questão das transformações na família, a questão da transformação da casa, propriamente dita, a gente também tem a transformação de Manaus. Né? Então, Manaus começa a ter suas primeiras indústrias, e aí, spoiler, por exemplo, a casa em que mora essa família acaba sendo demolida para dar lugar a um prédio comercial. Então, isso também acaba se manifestando na narrativa. Bom, vamos ver alguns trechos agora em que alguns desses elementos são citados, ok? Então, a questão da Segunda Guerra é citada lá na página 18. Então, no começo do romance, a gente já tem a citação da Segunda Guerra, porque lembra que é quando o Iacubo volta para o Brasil. Fora assim durante os anos de guerra. Manaus às escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, disputando um naco de carne e um pacote de arroz, feijão, sal ou café. Havia racionamento de energia, e um ovo valia ouro. Zana e Domingas acordavam de madrugada, a empregada esperava o carvoeiro e a patroa ia ao mercado Adolfo-Lisboa, e depois as duas passavam a ferro, preparavam a massa do pão, cozinhavam. Quando tinha sorte, Halim comprava carne enlatada e farinha de trigo que os aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. Às vezes, trocava víveres por tecido encalhado, morim ou algodão esgarçado, renda encardida, essas coisas. Então a gente vê que a Segunda Guerra, né, ela afeta economicamente o Brasil e a região norte, que é uma região mais afastada, né? Então a questão econômica e a questão alimentícia também foi muito afetada, né? Então essas famílias tiveram que viver com menos alimento e tiveram que dar seu jeito para realmente conseguir ter como sobreviver, né? Então, mas também é uma passagem bem rápida no romance, não é algo que é elaborado, né? A questão do sofrimento, do racionamento de alimento, a questão econômica não é desenvolvida durante o romance, ok? Bom, no próximo trecho a gente tem a questão do desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek. Então ele fala sobre a questão da construção de Brasília. Então lá na página 96, já no meio do romance. Noites de blackout no norte, enquanto a nova capital do país estava sendo inaugurada. A euforia, que vinha de um Brasil tão distante, chegava a Manaus como um sopro amornado, e o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial, e mais longe ainda do nosso passado grandioso. Então, aqui, a gente vê como a região norte, com os processos históricos, por ser uma região mais afastada também do Brasil, né, do centro em que tudo acontecia, acabava sendo uma região um pouco esquecida, uma região que era afetada de maneira negativa por essas transformações que ocorriam aqui no centro. Então, para você ver, a construção de Brasília afetava a vida no norte do país. Então é interessante também quando o Raton traz o norte como protagonista, né? A gente entender também que, que essa região tem uma história própria, né? E que ela tem que ser falada, tem que também ser trazida à tona, a questão cultural também, não só a questão histórica. E o que muitas vezes não acontece, né? Na literatura, como eu já falei, a gente acaba muitas vezes ficando no sudeste, um pouco no nordeste, e o norte acaba sendo apagado, infelizmente. Agora, enfim, que contemporaneamente a gente já tem tido um outro quadro, né? O norte também vem protagonizando a nossa literatura.
A questão da ditadura militar, por sua vez, ela já é um pouco mais forte no romance, porque implica na perda de uma vida de uma pessoa que era querida tanto pelo Omar quanto pelo Nael, que é um professor que deu aula para os dois na escola, e aí eles eram apegados a esse professor, que era um professor poeta, o Antenor Laval, e ele acaba sendo assassinado durante a ditadura. Então isso afeta muito o próprio Omar, né, que é aquela pessoa que fazia de tudo e que não se comovia com nada, acaba sendo muito abalado com a perda desse ente, né? Foi humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofeteado como se fosse um cão vadio à mercê da sanha de uma gangue feroz. Seu paletó branco explodiu de vermelho e ele rodopiou no centro do coreto, as mãos cegas procurando o apoio, o rosto inchado voltado para o sol, o corpo girando sem rumo, cambaleando, tropeçando os degraus da escada até tombar na beira do lago da praça. Os pássaros, os jaburus, as siriemas fugiram. A vaia e os protestos de estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. Laval foi arrastado para um veículo do exército e logo depois as portas do Café Mocambo foram fechadas. Muitas portas foram fechadas quando 2 dias depois soubemos que Antenor Laval estava morto. Tudo isso em abril, nos primeiros dias de abril. Então, aqui a gente tem a descrição de uma cena muito forte em que um professor, um poeta, é assassinado e agredido publicamente. Então, é algo que afeta muito profundamente o narrador e muito profundamente o Omar. E também a própria cidade, né? Vocês veem que a partir desse momento o medo se instaura no norte, o medo se instaura em Manaus, né? As pessoas começam a ficar enclausuradas, fechando suas portas para realmente tentar se proteger. Então é uma cena muito forte, né? E uma das cenas mais emocionantes do romance. Bom, no próximo item, a gente tem então um trecho que revela a questão da industrialização de Manaus. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que Manaus passa por um processo de transformação também, né? E algumas fábricas começam a ser construídas no lugar. Então, a gente tem lá na página 159. Assistiam atônitos à demolição da cidade flutuante. Os moradores xingavam os demolidores, não queriam morar longe do pequeno porto, longe do rio. Ralinha balançava a cabeça, revoltado, vendo todas aquelas casinhas sendo derrubadas. Erguia a bengala e soltava uns palavrões. Gritava: "Por que estão fazendo isso? Não vamos deixar, não vamos deixar!" Mas os policiais impediam a entrada no bairro. Ele ficou engasgado e começou a chorar quando viu as tabernas e seu bar predileto, a Sereia do Rio, serem desmantelados a golpes de machado. Chorou muito enquanto arrancavam os tabiques, cortavam as amarras dos troncos flutuantes, golpeavam brutalmente os finos pilares de madeira. Os telhados desabavam, caibros e ripas caíam na água e se distanciavam da margem do Negro. Tudo se desfez num só dia. O bairro todo desapareceu. Os troncos ficaram flutuando até serem engolidos pela noite. Então aqui a gente também tem uma descrição muito pungente da destruição de uma cidade, né? Da cidade flutuante. Esse lugar em que o Halim passava os dias, né? Então todas aquelas casas, né, acabavam sendo destruídas para dar lugar a fábricas, né? Então isso também toca muito ele. Imagina pessoas perdendo suas casas, tendo que se reconstruir, né? Moraram durante anos numa região e essa região é simplesmente demolida para dar lugar a uma fábrica, por exemplo. Então, isso acaba afetando muito profundamente o Halim, que é uma pessoa que vivia naquela região, mas também todos aqueles moradores, né? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de vestibular, né? Então, retomando brevemente o que a gente falou até agora, a questão do contexto histórico não é uma questão tão elaborada no romance, mas é uma questão que permeia esse romance, né? Então, e a construção desse romance, né? Então, alguns desses elementos a gente viu, né? Estão citados explicitamente no texto e outros acabam tendo pequenas referências. Agora, então, a gente vai fazer duas questões de vestibulares com base no romance e a gente vai analisar essas questões, ok? Bom, passando então
para o próximo slide. A gente tem, então, uma questão da Universidade Estadual de Maringá, de 2012. Então, já pega o celular, tira uma foto, um print da tela. A gente vai ver, então, vai ler essa questão e analisá-la. E é importante, então, se você conseguir, para um pouco o vídeo, pausa, lê com calma, e aí ver qual que você acha que é a alternativa mais correta para essa questão. E a gente tem que tomar cuidado também com as pegadinhas, né? Já dando spoiler que essa questão tem uma espécie de pegadinha, né? Então vamos lá. Adaptado. Sobre o romance de dois irmãos de Milton Ratum. Assinale o que for correto. A. O narrador desse romance não segue a cronologia dos episódios que narra, mas constrói seu texto com idas e vindas temporais em um ir e vir que exige a atenção do leitor para acompanhar seu percurso complexo. Sua narração se pauta pelas conversas que teve com várias personagens da trama, muitas vezes sobre os mesmos temas, que são retomados inúmeras vezes ao longo da narrativa, recontados, revistos, revisitados. A trama se torna cada vez mais densa e reiterativa, como ocorre com a memória, base do trabalho desse narrador. E aí, nessa primeira alternativa, o que vocês acham? Vocês acham que é ok, que ela faz sentido ou não? Lembra que eu falei lá na primeira parte, também na segunda, que realmente o romance ele é construído a partir de memórias do narrador, que é o Nael, e que o tempo não é linear. Então, esse tempo ele tem idas e vindas, então ele tem flashbacks. Então, a partir das memórias dele, desse narrador, o Nael constrói a narrativa, mas também a partir das memórias do Halim e da mãe dele também, da Domingas, que ele acaba algumas vezes conversando, né? Então, aparentemente, essa está ok. Vocês concordam? Então vamos para a alternativa B. Vamos B. O início do romance mostra a personagem Rania em uma situação que será retomada perto do fim da narrativa, unindo as duas pontas do romance. Nas últimas páginas, o narrador apenas tecerá considerações sobre as personagens, sem concluir seus destinos pessoais. Ao fazer isso, cria-se um romance circular ou em espiral, sem desfecho definitivo, com o final em aberto em relação aos personagens principais. Então, essa daqui a gente tem que ter um cuidado. Fala que o romance abre com a Rania. Então, aqui a gente já tem um pequeno erro. Porque qual é a morte que acontece no primeiro capítulo? A morte da Zana. Então, vamos lá. Então, aqui a alternativa já não está correta. Mas a questão de realmente não ter um desfecho, realmente, as personagens não têm um desfecho. Exceto os personagens que falecem, os irmãos, por exemplo, eles não têm um final. O narrador não fala qual é o futuro deles, se eles casaram, se eles se deram bem depois, o que é bem difícil devido à história deles. Mas então a gente não tem o final fechado, então a gente tem um novo tipo de romance. Mas a gente tem que ficar atento então com o nome da personagem. Então, pequenas coisinhas podem acabar sendo pegadinhas, né? Na hora da gente responder a questão. Então, a B, logo de cara, não pode ser. Então, vamos para C. Daí você está falando, provavelmente, mas se a aparece coerente, então é A, né? Para que analisar as outras? Mas é sempre bom de analisar todas. O romance é narrado em primeira pessoa por um narrador que participa da ação, mas não figura como um dos protagonistas da história narrada. Isso pode ser comprovado pelo fato de sua relação com as demais personagens ser explicitada aos poucos ao longo do texto. No início do romance, não sabemos quem é o narrador, apenas inferimos que não é nenhum dos gêmeos, Omar e Yakub, nem sua mãe Zana, nem o pai Halim, nem a empregada Domingas. Bem adiante, saberemos que é o filho de Domingas com um dos gêmeos e bem perto do fim que se chama Nael. Então, essa daqui, ok também, né? A gente tem um narrador, lembra que eu falei em primeira pessoa? Realmente ele narra algo que aconteceu com ele, mas a perspectiva dele. Então, ele recorre a essas memórias dos familiares. A gente sabe que não é ninguém da família e é essa figura realmente misteriosa. E lembra que eu falei também lá no começo que ele é um narrador que não é nomeado por boa parte do romance, né? Só no finalzinho que a gente vai descobrir que o nome dele é Nael, quem é a identidade dele, quem é o pai dele realmente. Então, essa daqui ok também, né? A gente fala, ué, mas a A e a C então tá certa? Estranho. Vamos para D. O espaço no romance Dois Irmãos é o de uma Manaus
entre a representação de seus recursos naturais e a crueza dos bairros periféricos, marcados pela pobreza, às vezes pela miséria. Em nenhum caso ocorre a idealização desse espaço, que diz muito sobre os personagens que ali circulam e vivem. Apesar disso, o espaço não determina ou limita as possibilidades de desenvolvimento dessas personagens. Jacob, por exemplo, muda-se para São Paulo, cursa a escola politécnica e se torna um engenheiro respeitado. Essa daqui, lembra, eu acabei de falar sobre a questão de Manaus. Realmente, o narrador, o Nael, ele fala sobre a questão da pobreza em Manaus, né, devido, então, a essas famílias ribeirinhas que não têm como, muitas vezes, como sobreviver. E também a questão do Jacob, dele ter se tornado um engenheiro, dele ter cursado, dele ter ido para São Paulo, a gente também falou, né, que ele decide, então, quando ele retorna do Líbano, ele decide ir para São Paulo, para então, né, ter uma outra vida, e ele volta também transformado, um homem maduro e um homem formado. Então, essa daqui, ok também. E aí, 3 alternativas, né, com, aparentemente corretas, né, diferente. Vamos ver se a E também tem essa aparência de estar certa, né? Milton Ratum é um dos principais nomes da literatura brasileira da primeira metade do século XX, com uma obra não muito vasta, mas de grande força e importância. Colocou a região norte, em especial sua Manaus, no mapa dos grandes romances regionalistas dos anos 1930 a 1945, período também conhecido como Segunda Geração Modernista, contemporâneo que é do nordestino José Lins do Rego e Graciliano Ramos, bem como do gaúcho Érico Veríssimo. Aqui a gente tem que ficar de olho. Realmente. Lembra que eu falei para vocês quando que ele nasceu? O Milton Ratum nasceu em 1952. Quando que ele publica o primeiro livro? Em 1989. Então, ele não é contemporâneo do Graciliano, do José Lins do Rego, nem do Érico Veríssimo, né, nesse contexto da prosa regionalista. Então, ele não pode ser classificado como um autor regionalista nesse sentido, e ele não participou dessa segunda geração do modernismo. Então, aqui, essa daqui está incorreta. Então, quais são as alternativas que estão corretas? Bom, e aí, então, é interessante a gente ver que, então, é uma questão que, então, tem 3 alternativas corretas. Então, a alternativa A está correta, a alternativa C está correta e a alternativa D. Muito provavelmente na FUVEST vai ser uma única alternativa, mas é bom para a gente ter uma análise maior do romance, né, de mais de um elemento. Bom, e aí partindo para a nossa última questão, a última questão é da Universidade Estadual do Amazonas, de 2021. Leia o trecho do romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, para responder a questão. Bom, então aqui a gente vai ter que fazer uma análise interpretativa de um trecho do romance. Então, a partida de Jacob foi providencial para mim. Além dos livros usados, ele deixou roupas velhas que anos depois me serviram. 3 calças, várias camisetas, 2 camisas de gola puída, 2 pares de sapatos mulambentos. Quando ele viajou para São Paulo, eu tinha uns 4 anos de idade, mas a roupa dele me esperou crescer e foi se ajustando ao meu corpo. As calças frouxas pareciam sacos, e os sapatos, que mais tarde ficaram um pouco apertados, entravam meio na marra nos pés. Em parte por teimosia e muito por necessidade. O corpo é flexível, inflexível foi o próprio Jacob que enfrentou a resistência da mãe quando informou no Natal de 1949 que ia embora de Manaus. Disse isso a queima-roupa, como quem transforma em ato uma ideia ruminada até a exaustão. Ninguém desconfiava de seus planos. Ele era evasivo nas respostas, esquivo até nas miudezas do cotidiano. Indiferente às diabruras do irmão, soltava as rédeas no galinheiro dos vândalos. Jacob quase nada revelava sobre sua vida no sul do Líbano. Rania, impaciente com o silêncio do irmão, com um pedaço de passado soterrado, espicaçava-o com perguntas. Ele disfarçava ou dizia, lacônico: eu cuidava do rebanho, eu, o responsável pelo rebanho, só isso. Quando Rania insistia, ele se tornava áspero, quase intratável, contrariando a candura de gestos e a altivez e aderindo talvez à rudeza que cultivara na aldeia. No entanto,
havia acontecido alguma coisa que naquele tempo de pastor. Talvez Ralim soubesse, mas ninguém, nem mesmo Zana, arrancou do filho esse segredo. Não de Jacob não saía nada. Ele se retraía, encausulava-se no momento certo. Às vezes, ao sair do casulo, surpreendia. Jacob vinha ruminando a mudança para São Paulo. Foi o padre Bolislau quem o aconselhou a partir. Vá embora de Manaus, disse o professor de matemática. Se ficares aqui, serás devorado, derrotado pela província e devorado pelo teu irmão, um bom mestre, um exímio pregador, o Bolislau. A mãe se desnorteou com a notícia da viagem de Jacob. O pai, ao contrário, estimulou o filho a ir morar em São Paulo e ainda lhe prometeu uma parca mesada. Aqui a gente está retratando, então, a volta do Jacob do Líbano, né, depois de 5 anos. Então, ele volta fechado, de certa forma amargurado, mas ele não fala o que ele sente, o que ele viveu nessa região. E aí, assim que ele chega na cidade, ele passa um tempo com a família, ele decide que ele quer ir para São Paulo, que ele vai estudar, né, um conselho até do professor dele. Embora o narrador mencione que alguma coisa aconteceu com Jacob no Líbano, a resistência desse personagem em falar sobre o tempo em que esteve naquele país também pode ser explicada. A. Pelo arrependimento de ter viajado para lá sem autorização dos pais. Então aqui a gente já pode descartar, né? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que não foi uma decisão do Jacob, né? A decisão de ir para o Líbano foi dos pais. Os pais dele resolveram que ia mandar ele. Na verdade, o Halim queria mandar os 2 filhos, né? Mas a Zana falou, não, o Omar fica e o Jacob vai. Então aqui a gente já pode descartar, porque não foi ele que quis, né? Ele não fugiu para lá. B. Pelo receio de magoar a irmã, que gostaria de ter viajado junto com o irmão. Também não. No momento da partida, a Venia nem se envolve nesse momento, então ela não quer ir também, ela não deseja, não expressa o desejo de ir para o Líbano também. Ela só está curiosa em saber o que aconteceu com ele naquele tempo, mas não que ela quisesse ir com ele. Então essa também não. C. Pelo ressentimento de ter sido constrangido a viajar para lá sozinho e de seu irmão ter ficado. Isso aqui a gente pode falar que sim, realmente, né? Ele, assim que ele volta para São Paulo, você vê que ele não quer restabelecer as relações com os pais, não quer criar um vínculo com o irmão, ele não quer passar muito tempo naquela cidade em que ele cresceu e viveu boa parte da vida, ele quer ir embora. Então, isso pode indicar que ele realmente tem um ressentimento por ter sido mandado para aquele lugar. Então, a C pode ser. Vamos ver as demais, que é sempre bom conferir as outras alternativas. D. Pelo arrependimento de não ter cumprido a promessa ao irmão de que viajariam juntos. Aqui também não é. Jacob e Omar nunca tiveram uma relação amigável, então esse diálogo de que vamos juntos para o Líbano nunca aconteceu. Né? O Jacob não era aquele menino aventureiro que queria viajar e conhecer o mundo. Não. Ele foi mandado para lá pelos pais, não foi uma escolha dele. Então, essa daqui também não é. E a questão E, pelo ressentimento de ter viajado para lá sem querer, sem sequer se despedir do irmão. E aqui, novamente, eles nunca tiveram uma relação saudável. Eles nunca tiveram uma relação amigável. Então, não tem como eles sentir tristeza por ter ido embora sem se despedir do irmão. Lembrando que ele foi embora após o irmão agredir ele fisicamente, né? E aí ele acaba ficando com a cicatriz, ao irmão ter cortado ele, então não tem como ele ter um ressentimento, ter uma saudade do irmão no tempo que ele estava no Líbano, porque ele acaba culpando o irmão também por estar nesse lugar. Então a alternativa correta nessa daqui é a alternativa C, né? Então, essa aqui é um pouco mais fácil, né, de uma alternativa só, mas lembrando também que, por ser a gente tem que analisar, então, o texto em si, muitas vezes a gente tem que ler com calma, porque a gente acaba se atrapalhando, né? Por exemplo, uma das alternativas cita a irmã, né? Então, e o irmão. Então, a gente já pode acabar se atrapalhando, né? Então, tem que ler com calma, com paciência, para responder. Então, foi essa a nossa aula. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, conseguido ajudar você a interpretar um pouco melhor o romance, entender um pouco melhor o romance, que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você leia ele por completo, que você tenha a possibilidade de ler. É um romance muito gostoso de ser lido, um romance fluido, um romance com muita ação,
um romance com ah, ações inesperadas. Eu espero que você goste. Bom sucesso, boa prova e até a próxima.